just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Câmara Entrevista. E o nosso bate-papo de hoje é com Marcos Borer, um professor de geografia cheio de história para contar, e ele irá compartilhá-las conosco. Olá, Marcos. Tudo bom? Tudo bem? Muito obrigada por nos receber aqui. Conta um pouquinho da tua história. Tu começaste a lecionar com 19 anos. Conta como é que foi essa experiência e por que tu escolheste ser professor. Bom, a escolha pela profissão foi uma coisa muito difícil. Acho que todos nós chegamos no momento, né, daquela adolescência ou do processo de transformação para a vida adulta, que tu pensa, o que eu vou fazer, né? A vida de professor, todo mundo sabe que não é uma vida assim muito valorizada ou algo muito interessante ou cheio de emoção. E os meus pais são professores, né? Agora já aposentados. Mas os dois professores e a minha avó materna também professora, então tinha esse contato com a realidade e com aquela rotina exaustiva, né? Meu pai tinha 60 horas de aula por semana, minha mãe 40 horas de aula por semana. A minha mãe lecionava no estado, meu pai no estado e na rede privada, na universidade. E então, mas eu achava aquilo interessante, aquela rotina assim um pouco louca, né, de chegar em casa correndo. O meu pai, assim, dificilmente eu vi o meu pai na hora de dormir, porque como ele tinha 60 horas, ele saía de casa de manhã cedo e chegava de noite, então ficava... Mas de manhã nós sempre tomávamos café junto e tudo. Mas aquilo sempre me achou algo interessante, porque eu sempre vi eles muito felizes com a profissão, né? Diferente da realidade, muitas vezes é retratada, de uma profissão não valorizada ou financeiramente não bem valorizada. E ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de geografia. A minha avó tinha uma coleção que era o Tesouro da Juventude, que era uma enciclopédia, né, que eu acho que não deve existir mais, né, não existe mais enciclopédia, mas eu sempre gostava de ler a parte de geografia, que era uma coisa que me fascinava bastante. E ao mesmo tempo eu chegava no colégio e as aulas de geografia me frustravam totalmente, assim. E, assim, como é que algo tão interessante pode ser tão maçante, tão ruim, tão duro, né? Aquela questão da geografia do norte, a geografia do sul, ou decorar capitais e pontos extremos do Brasil como se fosse uma geografia da catequese, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, né? Monte Caboraí, Arroio Chuí, Serra da Contamana e Ponto Seixas. Eu pensei, isso não é possível, né? Alguma coisa tem que ter de diferente nisso tudo. Eu resolvi, se eu vou fazer geografia, vou fazer licenciatura em geografia, porque eu gosto de geografia, eu vejo meus pais felizes dando aula, e então acho que é isso, né? Acho que tem que ter alguma coisa diferente nessa geografia. Aí quando eu decidi, sabe, né, o que tu vai fazer pro vestibular? Eu pensei, fazer geografia, licenciatura. Minha mãe teve um surto, né? Assim, bem capaz que tu vai passar fome, vai ser muito difícil, porque é carreira de professor e tal. Mas eu sempre quis, né? Sempre quis dar aula. Eu não me formei um bacharel em geografia, eu queria ser um professor de geografia. Saí do terceiro ano e ingressei na faculdade, ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma mãe, assim, no sentido que é uma mãe, assim, mais carrasca, né? A URGS te larga e tu tem que te virar. E lá estudando, e logo em seguida eu consegui uma bolsa na área de climatologia, daí eu trabalhava num laboratório de meteorologia. E concomitante com a bolsa, eu consegui o meu primeiro emprego formal, assim, que era de monitor num colégio, onde eu trabalhava com quinta, sexta, sétima e oitava série. E era um desastre, assim, era um horror, porque as crianças não paravam, eu não parava, e tudo era muito difícil, né? E aí, ali foi o meu primeiro momento em termos de frustração, porque, claro, eu não era professor ainda, mas eu já estava em sala de aula e eu tinha uma dificuldade muito grande de dialogar com eles, né? No sentido de, vamos fazer, pois era algo bem difícil, foi aquele momento mais difícil. Mas junto com isso, eu conheci uma ONG, que era uma ONG de cultura africana, que tinha um pré-vestibular popular em Porto Alegre, né? Que era a ONG Chama. Um colega meu mais veterano, o Thiago, me convidou, Marcos, vamos dar aula lá na ONG. E eu acabei indo e aquilo me encantou, né? Porque era uma modalidade pré-vestibular, mas ao mesmo tempo tu tinha uma sala de aula assim, com uma diversidade em termos de história e pessoas que de fato tinham trabalhado o dia inteiro, mas que só tinham uma opção, que era ingressar numa universidade pública, porque senão não teriam condições de pagar. E ali, daí foi o momento da realização, né? A gente fazia um trabalho assim fantástico dentro dessa ONG.
mas ao mesmo tempo me preocupava porque eu, dentro do ensino formal, na quinta, sexta, sétima, oitava série, eu não conseguia me enquadrar. Aí até que foi o meu primeiro convite para lecionar no EJA, na região metropolitana de Porto Alegre, né? Ou na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. E daí, de fato, eu me encontrei como professor, porque trabalhar com pessoas mais velhas que estão buscando ali uma formação foi assim uma experiência também tão incrível quanto o pré-vestibular popular. E a diferença em termos de idade, como eu era muito jovem, eu estava com 19 para 20 anos, isso me aproximava muito dos alunos, né? Então era comum a gente terminar a aula e acabar saindo, né? Conhecendo as histórias deles, eles conhecendo a minha história e eu terminando a faculdade, né? Quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentaste ao longo da tua carreira na profissão? A maior dificuldade, primeiramente no ensino fundamental, foi o diálogo, né? Com os alunos, era uma coisa assim muito difícil. Eu acho que o aluno hoje eu entendo isso como um outro ponto, na época eu não entendia, né? O aluno da sexta série, por exemplo, é uma coisa que me traumatizou muito. O aluno da sexta série, ele não consegue parar, ele tem muita energia. Mas então essa foi a primeira dificuldade, assim, de saber lidar com aquele jovem. E a segunda dificuldade, que daí eu acho que é o preço que a gente acaba sofrendo, como eu era muito novo, quando eu entrava na sala de aula, por exemplo, uma turma de alunos, por exemplo, que já estavam com 17, 18 anos, e eu estava com 20 anos, né, isso já no pré-vestibular, eles olhavam assim, né, às vezes eu entrava na sala e eles continuavam conversando, né, assim, esperando o professor chegar. Aí eu pegava o microfone e dizia assim, bom, pessoal, vamos começar a aula, eles olhavam assim, Então essa desconfiança era algo assim muito difícil, né. E aí o aluno, ele tem esse dom, acho que todo mundo tem esse dom de testar o outro, né? Eu acho que o filho testa o pai e a mãe, né? O namorado, a namorada testa um ao outro, qual é o limite, o aluno testa o professor. Então eles iam para me testar, né? Com perguntas, assim, achando que, bom, agora nós vamos pegar o gordinho, né? Vamos ver onde é que ele vai sair, vamos ver se ele sabe isso, né? Então, essa foi, de fato, foi uma grande dificuldade. E a própria também inserção dentro do mercado. Se a gente for ver bem... A rede privada, enfim, ela é uma rede muito grande, mas ao mesmo tempo ela é uma rede muito fechada, né? Então até tu conseguir entrar no teu primeiro, digamos, emprego formal, com estabilidade, num local reconhecido, é algo que é muito difícil se tu não tem alguém que te ajude, alguém que te carregue, alguém que te indique, né? E eu não tinha isso, então era algo que foi bem difícil, assim, foi um início um pouco turbulento, né? Mas acabou depois surtindo um pouco de efeitos. Até que teve um dia, eu fui lá num dos grandes pré-vestibulares em Porto Alegre, cheguei na direção e disse assim, eu quero falar com o diretor de ensino. E aí falaram, com o professor tal? Eu digo, pode ser. Sabe, tem horário marcado? Não. Daí eu falei pra ele, olha, eu sou professor de geografia, eu sou bom. E aí ele disse, a gente não precisa de professor de geografia. Eu disse, mas é que eu sou diferente, né? Eu sou uma pessoa diferente, eu disse pra ele. Ele disse, então tu vai dar uma aula agora, né? Numa sala que tem 250 alunos. Eu disse, não tem problema nenhum, eu dou aula, né? Aí ele mandou um menino com a da didática ficar embaixo da caixa do microfone com o celular ligado para escutar a aula, né? E aí ali ele acabou gostando e tudo mais, aí eu acabei conseguindo um emprego, né? Então acho que um pouco também não ter medo de arriscar, né? De tu ir e dizer assim, claro, de saber assim, eu tenho que dar aula da minha vida agora, né? Então é aquela um pouquinho disso também, né? Quais são os recursos e as ferramentas necessárias para uma boa aula de geografia? Mostrar para o aluno que a geografia não é algo distante, né? Mostrar que a geografia tu faz no dia a dia. Então, o teu cotidiano tem muita geografia. Acho que todos nós, eu brinco que todos nós temos histórias, trajetórias e geografias, né? Quando tu acorda de manhã e tu vê como é que tá o tempo, isso é geografia. Né? Quando tu pega o jornal, tu vai ler a parte de economia, isso é geografia. Comportamento populacional, isso é geografia. Então a gente está o tempo inteiro envolvido com a geografia. Então é mostrar que essa ciência, ela de fato faz parte do nosso cotidiano, não é algo tão distante, entende? Claro, quando a gente vai começar a climatologia, parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Então tu tá numa cidade como Caxias que tu tem uma influência climática fundamental. Aí quando tu vai para Bagé, tu tem uma outra influência climática fundamental. Quando tu vai pro litoral, tu tem outra influência climática. Então mostrar que existe essa relação da geografia com o teu cotidiano.
E também cuidar para a aula não virar catequese, né? Não sendo a catequese algo ruim, mas que tu não queira catequizar o teu aluno, que tu não queira ensinar ele para ele reproduzir, mas tu ensinar ele para crítica, para que ele consiga entender, para que ele consiga interpretar e que ele consiga trazer isso para a realidade dele. E aí o fundamental, acho que hoje ninguém escuta alguém durante 2 horas, né? Ou durante 1 hora. Ninguém vai aguentar ficar me escutando durante 1 hora ou 2 horas. Eu acho que o fundamental, a própria sociedade vive disso, né? Eu brinco que o tempo máximo que alguém consegue ficar concentrado em algo é um tempo do futebol, o primeiro tempo, 45 minutos, né? Aí tem intervalo, 15 minutos, tu desliga, né? Vai fazer alguma coisa. A novela, tu tem o primeiro bloco, tu desliga. É só tu ver, a nossa cidade é isso. Tu terminou o primeiro bloco da novela, tu sai correndo pra fazer uma coisa. Aí tu volta correndo pra aquilo. Então, tem muito liga e desliga. Então, acho que a aula também precisa de um liga e desliga. Então, tu precisa chamar o aluno para a aula, mostrar que é cotidiano, e tu precisa desligar. Tu conta uma história da tua vida, ou tu pergunta como é que ele tá, deixa que ele conte algo da vida dele, aí depois tu liga de novo pro conteúdo. Então, acho que o fundamental é tu saber lidar com esse novo tempo, né? Na tua opinião, os atlas e os mapas impressos, eles ainda são úteis em tempos de internet e de conteúdos digitais? Eles podem complementar um ao outro, sim ou não? Eu acho que os dois são válidos, né? Por exemplo, aqui na instituição que nós temos agora, como é uma instituição que já tem quase 50 anos, né? Então é uma instituição extremamente antiga para a área de pré-vestibular. Certamente é um dos mais antigos do estado. Tu tem mapa da época da União Soviética, né? E aí, ao mesmo tempo, tu entra numa sala de aula e tu tem um projetor com computador e internet. Então, a gente vê que esses dois mundos, eles acabam se encontrando. A internet, o hiperlink, ele facilita muito. É uma coisa que não tem como mensurar eu explicar uma aula de cartografia escala podendo utilizar uma internet e alguma ferramenta como o próprio Google, né? Diferentes escalas de aproximar, vai pegar um mapa mundi, né? Hoje de manhã eu dei uma aula sobre geologia do Brasil, onde eu comparei 3 diferentes autores. Eu teria que levar 3 mapas para a sala de aula. E ali eu consegui, com um projetor, né, projetar os 3 mapas um ao lado do outro, o aluno consegue perceber essa diferença. Então isso de fato facilita. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem a questão sensitiva do tocar, né? Então eu acho que não tem como tu conceber o ensino de geografia sem um atlas. Porque no atlas o aluno vai tocar, eu acho que o material ele precisa ser riscado, ele precisa ser trabalhado. Então, quando vai trabalhar, por exemplo, mas ele trabalha a globalização, como é que trabalha a globalização com um mapa, né, da década de 90? Não, tu abre o mapa, tu coloca o mapa no chão, chama a turma para ali, tu consegue fazer, por exemplo, com um fio de barbante todos os fluxos de redes, né? Pega, por exemplo, uma marca Adidas, é da Alemanha, mas ele pega um produto da Adidas do teu aluno que foi produzido em Taiwan. Aí então tu localiza a Alemanha, tu localiza Taiwan e foi vendido aqui no centro da cidade. Tu localiza a tua cidade e liga isso com um barbante, né? Se tu fizer isso com 4, 5 produtos, tu vê exatamente o que é a globalização, esse fluxo. Então, ao mesmo tempo, eu acho que o mapa a gente não pode esquecer ele num canto lá na sala dos professores com um pó, tu tem que deixar os alunos tocarem. Complementando. Exatamente, né? Não é assim, aquilo acabou, agora começou uma nova fase, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, eu fui dar uma aula na outra semana em Santa Catarina, em Criciúma, que todos os alunos tinham um iPad, né? E que eu escrevia no quadro automaticamente, através da Apple TV, os alunos tinham ou no iPhone ou no iPad. E também é um tipo de tecnologia, facilita, e não vai precisar anotar tudo que tu colocou no quadro, daqui a pouco ele presta mais atenção na tua fala. Mas, ao mesmo tempo, acho que o aluno também tem que sentar e tem que sentir, tem que tocar na cartografia, né? Então, acho que os dois são fundamentais. Marcos, tu já viajaste para vários lugares. Conta um pouquinho como foi conhecer culturas diferentes, qual foi a bagagem, as experiências que tu trouxeste desses lugares? Eu e alguns amigos, a gente já fez alguns recorridos aqui pela Argentina, Uruguai, né, mais básicos, próximos, e Bolívia e Peru. Assim, acho que são 2 países que marcaram muito, porque daí uma coisa é a geografia que a gente aprende na sala de aula, né? Que muitas vezes ela se afasta um pouco da realidade. Mas quando tu coloca o teu tênis, tu coloca a tua botina, mochila nas costas e tu vai viajar, tu conhece a geografia. Então, em termos de paisagens, assim, em termos de cultura, a Bolívia é um país, assim, que foi riquíssimo, né? Tu tem, assim, uma infinidade em termos de paisagísticos, que tu sai desde a parte lá, né, mais da planície até o altiplano boliviano.
Claro, tu vai pegar 23 horas de estrada e isso vai ser normal para ti, né? Mas as paisagens acabam compensando bastante. E a questão cultural, né? E principalmente agora, recentemente, a Bolívia tinha basicamente 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Após a chegada do Evo Morales na presidência, tu tem em torno de 60%. Então, foi um salto muito grande em termos de melhoria. Claro que tem muito que melhorar, mas ali tu vê a cultura latente ainda, a cultura latino-americana, então, e tu vê que aquela população acaba crescendo bastante, melhorando, então isso também é algo bem impactante. Bolívia, Peru, e aí nós também já andamos no Panamá e em Cuba. Cuba também a gente foi, na primeira vez a gente foi para uma brigada de solidariedade lá, atravessamos a ilha, e depois da outra vez a gente foi para um congresso de geografia, né? E aí também, daí tu tem uma outra, digamos assim, aula de geografia, porque tu tá indo para uma outra relação social, né? Tu acaba vivendo dentro do socialismo cubano, que é algo que te inspira bastante da diferença, né, da nossa realidade aqui. Toda a sociedade tem pontos positivos e negativos, né? Então, mas são coisas que acabam impactando. Eu brinco que eu fui para lá, enfim, eu acabei conhecendo, tendo amigos e tudo mais, depois eles vieram pro evento em Porto Alegre, e quando eu voltei lá da outra vez, eles estavam com um problema de abastecimento de papel higiênico, né? Aí eu questionei eles, pô, mas não te incomoda, né? Não tá tendo abastecimento de papel higiênico? E aí ele questionou, você lembra quando a gente estava na frente da tua casa, num bar, né? Bebendo? Eu disse, não, lembro, né? Ele disse, tu lembra a cena que aconteceu na nossa frente? Eu disse, não me recordo, o que foi? Ele disse, tinha uma mãe com 3 filhos, né? Catando comida no lixo. E elas estavam comendo do lixo. Eu disse, não, é verdade, aconteceu. Eu disse, pra ti isso é normal. Agora aquela cena me impactou. Então, vocês convivem com a miséria. Agora, tu viu alguém tirando comida do lixo e comendo aqui? Eu disse, não vi, né? Ele disse assim, pois é, mas o papel higiênico, de fato, a gente tá sem. Então, aquela ideia, pô, a diferença cultural, né? Então, em termos de... E depois, cadê? Um tchubum em mim, né? Assim, tu reclama do papel higiênico, mas tem pessoas comendo do lixo. Então, essa relação foi bem interessante, assim. Vamos falar de histórias. Quais são as tuas melhores histórias? Já passaste por alguma situação engraçada, inusitada? Conta um pouquinho. Dentro das viagens, né, nós tem um grande amigo meu, que estudou junto desde o ensino fundamental. Ele, quando nós estávamos na Bolívia, ou foi no Peru, não me recordo, a gente estava numa boate de noite, né? E ele não sabe nada de espanhol, então ele pedia auxílio, né, pra nós, como é que eu vou falar com essa menina, como é que eu vou chegar nela. E aí nós, enfim, né, vai conversando, ele, mira, nena, como é que tá, e tudo, né. E aí ele perguntou como é que é quarto, né, e nós, habitação, né, quarto é habitação. Ele disse, como é que é perto? Nós, cerca, né, daí ele chegou pra ela, mira, nena, vamos para a minha habitação. Aí ela disse, não, eu disse, não, minha habitação. E ela, não, pero não vamos correr, né, correr é transar. Ele disse, não, é cerca, vamos caminhando pra lá e tal. Então tem essa, dentro da própria diferença linguística, né, então essas adaptações. E também dentro da Bolívia, a dificuldade em termos que a gente tem mania muito das coisas muito rápida, né? Da comida rápida, do tá pronto, né? E na Bolívia um outro ritmo, então às vezes a gente chegava no lugar e quer comer uma coisa, mas que tinha um outro tempo, né? Que não é um tempo nosso, né? É um tempo deles, né? Então eles têm essa cultura de cozinhar muitos alimentos durante muito tempo e tudo. E aí, claro, daí tu experimentar, eles comem muito um ratinho, não me lembro como é que é o nome, né? E carne de lhama. E aí nós, obviamente, lá nós temos que experimentar um pouco dessa cultura local, né? Aí o ratinho, de fato, ele era um pouco afrodisíaco, podemos dizer assim. E aí eles ficavam com medo, né? O pessoal dizia assim, mas por que eles não comeram tudo, né? E nós, não, estamos satisfeitos e tal, né? Então tem um pouco disso, dessas histórias aí perdidas no baú. Deixa um recadinho pra galera que deseja lecionar, que quer seguir carreira como professor. O que tu tens a dizer pra essa galera aí? Bom, eu acho que dentro da carreira docente, ou dentro da ideia docente, a gente não pode buscar ser professor, né? Aquele que professa. A gente tem que buscar ser educador. Acho que a gente tem que levar um pouquinho das nossas histórias, um pouquinho das nossas ambições, dos nossos sonhos para os nossos alunos, né? E não educar para acomodação, mas educar para crítica, para que essa pessoa consiga sair dali sabendo o que ele quer, qual é a opinião dele. Eu sempre falo, o meu aluno ele não tem que concordar com o que eu acho, mas ele tem que discordar da opinião que muitas vezes é imposta. Se vai ser igual ou diferente da minha, não me importa, mas o importante é que ele tenha a própria opinião dele, que ele saiba fazer essa leitura. E também saber que é óbvio que eu acho que não existe a profissão perfeita,
Mas hoje, por exemplo, eu acho que em termos de realizações, eu me sinto completamente realizado, profissionalmente, financeiramente, dentro do que eu escolhi. Então não é, eu vou fazer tal curso porque eu vou ganhar muito dinheiro. O importante é tu escolher. Eu levanto de manhã e fico feliz, eu tenho que dar aula. E isso eu acho que acaba tendo um retorno profissional e financeiro. Que também é importante, obviamente, mas não é o fundamental. Então, e tem que saber que hoje a gente passa por uma transformação social muito forte. Antigamente o professor ele passava dados para os alunos, só que dado ele encontra no Google, ele tem num tablet, ele acessa no computador dele. Então hoje a gente tem que ensinar muito mais do que um dado, mas a ciência, o conteúdo, e como ele vai aplicar isso. Marcos, muito obrigada por compartilhar as tuas histórias e a tua simpatia conosco. E o Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima, eu aguardo vocês e até lá. Tchau, tchau!